O Salmo diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. E como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Espera no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Pai, nós somos mais uma vez agradecidos por estarmos aqui com a expectativa, Senhor, de sermos visitados na alma, porque há uma necessidade em nós, porque há, Senhor, também desejos, e nós queremos que o Teu Espírito nos nivele também aqui nesse lugar, graça, conhecimento. Por isso, se há alguma preocupação em nós, se há em nós alguma dificuldade, que esse Teu Espírito compense através do bálsamo que refrigera a alma. Eu quero entregar toda a nossa expectativa diante de Ti dessa noite, pois é em nome de Jesus que nós choramos. Eu estava pensando nessa coisa da busca do bem-estar, porque seguramente há em nós talvez uma coisa que é muito inerente, que tem muito a ver com a nossa humanidade, que é esse desejo de bem-estar. Todo mundo busca bem-estar, mas o bem-estar não é uma coisa fácil. Bem-estar, eu acredito que ele cria processos, inclusive de disciplinas espirituais. Porque nós somos afetados em todo o tempo. Nós vivemos num mundo difícil, num mundo que nos atinge. Nós somos, às vezes, atropelados por medos. Estamos debaixo de ameaça o tempo todo. Isso é o mundo que nós vivemos. Então, essa busca de quietude de alma não é uma coisa para alguns. Você pode estar totalmente suprido de muitas coisas, mas sempre vai ter esse desejo de quietude de alma. E Jesus traz esse conceito. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus fala o seguinte: olha, eu tenho um conselho para vocês. Não se turbe o vosso coração. Não permitam que o coração de vocês fique desassossegado. Que o coração de vocês se atribule ao ponto de vocês não terem paz. E aí Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. E quando a gente vai olhar o contexto, no livro narrativo, a gente vê que Jesus está dizendo mais ou menos assim: existe uma paz que não é simplesmente a ausência de tribulação, de dificuldade, mas uma paz que o apóstolo Paulo vai identificar como uma paz que excede toda a nossa compreensão, todo o nosso entendimento. E Jesus diz: eu tenho essa paz. Então, para a nossa geração, que é a geração do mal-estar, é a geração da inquietação, da ansiedade, eu acho que esse conselho de Jesus é um conselho pertinente. Porque eu não sei se vocês já ouviram a expressão novo normal. É uma expressão nova, mas ela foi tomada principalmente pelo campo da saúde psíquica, depois da Covid, da epidemia.
Se trabalhou muito essa questão que o mundo mudou e virou um novo normal. E esse novo normal mudou muito o comportamento das pessoas. Eu poderia trazer aqui vários exemplos. Por exemplo, a questão medicamentosa. É normal sermos auxiliados por medicamentos. Nossa geração é uma geração que, na normalidade, ela colocou essa coisa mais, por uma necessidade. Eu não quero aqui trazer juízo de valor, porque eu poderia me funcionar aqui de forma precipitada e dizer, olha, isso é um erro, não é um erro. Eu acho que a gente precisa sim, muitas vezes, buscar recursos. Até porque Jesus, falando de um tempo difícil, ele diz assim, ó, homens e mulheres desanimarão só na expectativa de coisas que sobreviriam. De repente você vai olhar uma semana para frente e a sua vontade é desmaiar. Essa é a nossa geração. E tem essa narrativa em Lucas capítulo 21 que ela é muito, é quase que um retrato narrado do nosso tempo. Não há quem não sofra. Paulo falando da igreja de Corinto, né, que ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu acho que hoje esse texto, sabe, teria mais uma ênfase na questão da angústia, da aflição. E Jesus sempre teve essa preocupação. Sempre. Jesus sempre olhou para as multidões e percebeu corações desassossegados. Vocês lembram daquela narrativa que Jesus recebe a notícia que João Batista foi decapitado, morto por requinte de crueldade, e Jesus fica muito mal. E ele diz, eu quero ir para um lugar à parte, para um lugar deserto, não preciso ficar só. E ele sai para esse lugar deserto, e quando ele chega lá, tinha vazado a informação, enquanto ele sai do barco, a turma sai correndo por terra e chega primeiro do que ele. E quando ele desembarca, ele vê a multidão, e eu gosto muito da narrativa de Marcos, porque a narrativa de Marcos diz qual era a necessidade daquele povo. A necessidade daquele povo era a necessidade de colo, de apacentamento. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu, ele está cansado, mas ele abre mão do cansaço, do desejo de ficar só, e ele diz, eu tenho que acolher, porque eu vejo essa multidão como pessoas que não têm pastor, que não estão sendo apacentadas. E Jesus está falando do colo de Deus. Jesus não está falando de questões institucionais. Jesus está falando dessa possibilidade de sermos acolhidos, cuidados por Deus. Eu não me envergonho de colocar minha crença nisso. Eu não me acho infantil por acreditar em um Deus que nos acolhe na alma. Eu já falei muito aqui, e eu tenho autoridade para falar isso, porque eu estudei filosofia, uma área que eu gosto muito, e eu costumo dizer que a filosofia, ela existe pela inquietação da alma, pela crise da existência humana, uma existência que precisa de respostas, e a filosofia se propõe a fazer perguntas, e ela vai fazendo perguntas, e essas perguntas têm muito a ver com essa questão dos nossos corações. Até porque a Bíblia vai dizer, lá em Eclesiastes capítulo 3, que há uma inquietação em nós em relação à própria existência. Porque nós temos sentimentos de eternidade. Nós nunca vamos saber lidar bem com a morte. Tem gente que diz que está bem resolvido com a morte, mas que tem uma ajeitadinha ali enganosa. Porque na realidade nós temos sentimentos de eternidade. Há um desejo de permanência na existência. Um desejo que está em dentro de você. E que Eclesiastes vai dizer que Deus colocou esse sentimento nos
quando a coisa começa a ficar grave, quando a nossa humanidade é atropelada, porque nós vivemos fenômenos hoje sociais que agridem diretamente a nossa alma, a nossa humanidade. São fenômenos. Por exemplo, nós vivemos no mundo das coisas. O valor da outra coisa é o processo de coisificação. E sempre que nós somos atingidos, vem esse desassossego, esse desejo de colo. Todos nós sentimos isso. Tá? E por isso que a Bíblia vai dizer assim: olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem um coração guardado. E ele vai dizer como? Guardado pelos conselhos de Deus, pelo acolhimento de Deus. Lá em Provérbios capítulo 4, quando vai falar sobre isso, diz assim: porque é saúde para quem acha. Saúde. E nós vivemos uma geração crescida. Eu acho que o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, quando ele vai falar de um momento de muito desassossego, eu acho que ele está falando também, quem sabe até escatologicamente, na linha do tempo da nossa geração. Ele vai dizer assim: olha, porque lá tem um direcionamento histórico, um acontecimento histórico, mas também é como uma sombra para futuras gerações. E diz assim: ó, chegará um tempo, um momento, em que a cama será tão curta, é o capítulo 28 do profeta Isaías. A cama será tão curta que ninguém conseguirá se estender dela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Olha que desconforto. Olha que situação de inquietação. E o texto que nós vemos aqui é um texto de Davi, é uma declaração de Davi, não é uma declaração de Deus para Davi, é uma declaração de Davi para Deus, para todo aquele que quer quietude de alma. Todo aquele que se sente necessitado de cuidado. E aí ele vai dizer: olha, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas e de coisas maravilhosas, mas para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegado a minha alma, e como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim a minha alma para comer. E esse Davi aqui, que escreve esse salmo, é um Davi que tem uma vida marcada por situações muito fortes. Sempre situações fortes. E eu não sei como ele encontra isso. Olha, Davi teve um episódio que não foi um episódio rápido, foi um episódio que se arrastou, que foi com o rei Saul. Uma coisa que mudou a vida de Davi, uma perseguição de morte. Ele tem um episódio com os filisteus, onde ele coloca a vida dele em risco, que é algo também grande. Imagine que ele está dizendo assim: eu não ando atrás de coisas grandes. Mas esse Davi experimentou situações gigantes. No currículo de Davi, ele tem aí um episódio com Urias, seu fiel soldado, onde ele se envolve com Batseba. Imagine que ele vai ter com o profeta Natan, e ele derrama a vida dele como um ponto final. Ele dá um relato acerca dele de alguém que precisa deixar de viver. É esse Davi que escreve esse salmo aqui, que eu fico curioso. É um Davi que tem uma experiência
de Absalão, onde o filho o destrona, o tira do trono e o persegue para matá-lo. E esse Davi disse: olha, eu não estou atrás de grandes emoções. Eu não estou. Porque ele poderia muito bem dizer assim: eu preciso de algo grande para vencer a minha história. Eu preciso de um milagre do alto. Deus, eu quero algo que ultrapasse todos os limites, porque para conter, para barrar o que eu sofro, só algo muito grande. Mas não, ele diz: Deus, eu não estou atrás disso aí, porque eu compreendo que eu preciso é do teu colo. E aí a pergunta que eu faço é: como é que se acalma uma alma numa situação de vida tão tensa e desafiadora como foi a vida de Davi? Porque se eu for ler aqui alguns relatos do filho dele, que teve uma vida mansa, que foi Salomão, teve uma vida mansa. Salomão foi um cara inquieto, que andou atrás de coisas gigantes. Ele é o avesso de Davi. Ele não passa pela necessidade de talvez poder e grandeza para vencer, mas ele é um cara embriagado por uma busca de coisa grande. Deixa eu ler algumas coisas aqui, no capítulo 2 de Eclesiastes, que vocês sabem que, segundo a tradição, Salomão vai escrever Cantares, Provérbios e Eclesiastes, 3 livros. Aí a tradição teológica vai dizer que ele escreve Cantares na sua mocidade, ele está empolgado, apaixonado, é um livro romântico. E aí, peraí que nós estamos gravando, eu vou disfarçar, mas a minha contra-reta não vai apertar aqui. Olha o que é que Salomão vai em busca. Ele vai em busca de coisa grande. Ele diz assim: resolvi no meu coração, no capítulo 2 do Eclesiastes, versículo 3 a 10, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares, fiz açudes, comprei servos e servos, tive servos e servos nascidos na minha casa, possuí bois e ovelhas mais do que todos que vieram antes de mim, amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, provi-me de cantores, de cantoras, de delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, engrandeci-me e sobrepujei-me a todos que vieram antes de mim, tudo quanto desejaram os meus olhos. Olha aqui, que busca, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. E aí ele vai dizer que ele chega a uma conclusão: isso gerou um transtorno existencial. Obrigado. Isso gerou um transtorno existencial. Ele vai em busca de algo grande para vencer algumas coisas e ele se perde. Já Davi está cheio de desafios, que alguém aconselharia dizendo assim: mas busque coisa grande. Você não vai vencer isso de qualquer jeito, com mediocridade, com simplicidade. Chama você precisa de algo grande. Mas Davi não, ele escreve só dizendo: não, que eu preciso de coisa simples. Eu estou querendo responder essa pergunta dando uma olhadinha assim rápida no que Davi afirma aqui. Eu acho que aqui tem afirmações de um homem que conseguiu acalmar a alma diante de grandes desafios, de grandes decepções. Pai, o currículo de Davi é... E Deus olha e diz assim: esse é o homem segundo
fundo do meu coração. Está lá até no Novo Testamento. Aí a primeira coisa está aí no início. Ele vai dizer assim, ó, não é altivo o meu olhar e não anda à procura de Deus. É como se Davi dissesse assim, você quer vencer o mal-estar? Você quer vencer a angústia? Não descuide de olhar para aquilo que é simples. Porque tudo que tem valor na existência mora na simplicidade. Nunca é algo sofisticado. E Davi tem essa compreensão, ele vai dizer, olha, cuidado como e para onde você está olhando. Senhor, não é o tipo do meu olhar. Eu acho que o olhar vai mudar muito. E a Bíblia diz que é o teu olhar que vai gerar a vida ou morte em você. É como você olha que você vai compreender os processos da vida. E ele vai dizer, ó, cuidado com como você está olhando. Sempre quando eu leio esse salmo, eu penso na vida de Asaf. Salmo de Adão. Ele começou uma série de salmos ali, a organização bíblica, né, dos biblistas, organizaram e começa aqui no Salmo 73, que é um salmo belíssimo, que Asaf vai dizer assim, olha, quase que os meus pés resvalavam, quase que eu me perdia, porque eu estava olhando para o outro lado. E quando você vai olhar qual é o olhar, é um olhar de grandeza. É um olhar de grandeza. Ele diz assim, olha, eu comecei a olhar para poderosos, para gente que parece que nem adoece. E eu comecei a me perturbar, porque eu saí em busca disso. E quase que os meus pés resvalavam, quase que eu me perdia, porque eu estava olhando no lugar errado. Então qual é o conselho? É você trabalhar o seu olhar. E tem como você começar a descomplicar. Porque a gente começa a olhar de forma sofisticada e tem um pai da administração, que é Peter Drucker, né? Ele, eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse assim, ó, a complexidade leva a desintegração, a simplicidade ao aperfeiçoamento. A simplicidade leva ao aperfeiçoamento, mas a complexidade, a desintegração, quando a coisa é muito complexa, a tendência é que você vai dar uma mexidinha e se desintegra. A coisa é simples, você vai aperfeiçoando. E a vida é uma trilha, é uma construção, e você tem que ter cuidado para não se desintegrar. Você tem que ir trabalhando esse processo de simplicidade. Você vai resolver coisas complexas com simplicidade, você se recolhe na simplicidade que você vai ter compreensão. É isso que Davi está dizendo. Olhe com simplicidade. Deixa eu ler aqui no Salmo 73, diz assim, ó, com efeito Deus é bom, mas ele não estava mais enxergando a bondade de Deus, porque ele começou a enxergar com altivez. Aí ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalavam os pés, quase que eu me perdia, faltou pouco para que eu me desviasse, porque eu estava olhando para o outro lado, invejando os arrogantes, versículo 3. Invejando uma turma aí, para eles não há preocupação, seu corpo é saudável, nédio, eles não partilham canseiras, descanseiros dos mortais. Então eu estou muito sofisticado, porque você dá uma olhada e rapaz, é tudo que eu quero. Mas ali não vai trazer sossego nem a resposta da vida. Aqui não é palavra de enganação, né? Eu discordo plenamente e completamente de Karl Marx quando ele vem querer achar que algumas falas da religião são remendos curativos, muletos. Não é isso. É porque a alma desassossegada, ela parte desses processos de você querer acalmar a sua existência com coisas que vão talvez substituindo a sua personalidade. Porque quando eu me encho de sofisticação, eu vou perdendo os processos da minha personalidade. Isso
Isso é muito natural. Por que pessoas às vezes têm vida simples, não experimentam fortes angústias, aí mudam de vida do dia para a noite e passam a ser pessoas totalmente atribuladas de alma? Por quê? Porque estão vivendo processos da ausência e da simplicidade. E muitos declaram: eu era feliz e não sabia. Então o conselho de Davi é isso: olha, sempre que você der uma olhada, tente colocar o filtro na simplicidade. Outra coisa está na parte B desse. Porque ele vai dizer assim: não é o tipo de meu olhar, nem soberbo o meu coração. Eu não ando à procura de grandes coisas. E ele diz: eu fiz. Isso nos conforta muito. Quando ele diz assim: eu fiz calar e sossegar a minha alma, é como se ele dissesse assim: ó, você está no comando. Você não está entregue às traças. Você não está entregue aos seus sentimentos de derrota. Você não está entregue às suas angústias. Você pode fazer calar e sossegar a sua alma. Existe um processo, um caminho. Quando eu estava vendo isso aqui, que não foi hoje, porque na realidade eu não sabia não, porque eu ia falar, não vim para cá, porque eu estava ainda, talvez, procurando a nossa necessidade de hoje aqui. Mas eu estava pensando nesse texto e eu cheguei no questionário de solitude, que é uma disciplina que me ajuda muito a conter processos de desespero. Porque solitude é quando eu me recolho, mas eu me sinto acompanhado de uma presença consoladora, confortadora, que na teologia a palavra no grego é paráclitos, é a presença do paráclitos, do consolador, desse Espírito de Deus, que é um Espírito consolador. Eu acho que um dos problemas da nossa geração é que nós nem arriscamos parar. Nós não arriscamos, nós queremos movimento. Sempre movimento. E Davi está dizendo assim: olha, você tem que dar uma parada e dar comandos também para a sua alma. Porque eu fiz isso. Sossega aí. Dá uma parada. E é muito bom quando a gente consegue encostar tudo. Sabe aquele momento que você está que não dá mais, e você está cheio de tarefa para ser cumprida, executada, e você diz: não, mas eu vou dar uma encostada aqui, vou viver um momento para minha alma. Tem uma coisa em Filipenses 4 que eu acho que a gente precisa exercitar. Porque ele vai dizer assim, ele vai falar de quietude. Quando ele vai falar de quietude, ele diz assim: porque o que vai mandar é a alegria. Porque a tendência de quando nós nos perdemos na alma é que nós nos fechamos, nós nos esquecemos. Aí ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, também digo alegrai-vos, e seja a vossa moderação conhecida por todos, porque perto está o Senhor, e não andeis ansiosos, agitados, precipitados por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão, todo o entendimento, vai guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí ele vem aqui a disciplina, que tem a ver comigo, com o meu comando. Não é uma coisa aleatória, ela é tangível. Ela é tangível, porque ele diz assim: finalmente, queridos irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração, e o Deus da paz. Então o que Davi está dizendo aqui no Salmo é: olha,
fácil, você está no comando da hora. Não se engane, não se entregue. E finalizando, ele sinaliza aí outra coisa. Que ele finaliza dizendo assim: olha, sabe como é que eu retrato a consequência desse olhar simples, dessa convicção de que eu posso caminhar numa disciplina de alma? É que eu vou me sentir no colo de Deus. Toda paz é consumada no colo de Deus. Não adianta. Você pode chamar de qualquer coisa, mas vai ser no colo de Deus. Deus é o Senhor da sua vida, da sua existência. Por isso ele finaliza dizendo assim: fiz calar e sossegar minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma. Imagina uma criança. Porque uma criança não tem processos intelectuais nem para planejar esse descanso no colo da mãe. É algo intuitivo. É uma criança que mama, que se alimenta e de repente está ali satisfeita no colo da mãe. E o que Davi está dizendo há um instinto, e não só um instinto, há uma impressão colocada por Deus na sua vida. Você precisa se aquietar no colo. Está agitado? Deus te coloca. Quem sabe seja um grande lance da minha vida. É porque eu estou falando isso aqui para mim. Eu espero que você tome também para você. Se você disser assim, não, é porque eu estou todo calmo nessa minha vida, talvez você esteja alienado em alguns processos. Eu quero orar por você. Quero orar pelas nossas vidas. Então nós sairmos daqui com essa consciência. Para nós não sairmos daqui, talvez esperando uma baforada de Deus. Não, você é responsável. Porque Deus deu a você essa liberdade. Ele poderia ter tomado esses seus desejos e vontades, mas Deus não fez assim. Ele nos deu liberdade. A liberdade, ela nos gera responsabilidade. Você é responsável pela sua alma. Você é responsável. Uns aqui sofreram danos maiores, menores, todos nós somos afetados. Eu costumo dizer que a fé é um olhar. Aqui é um olhar de fé. Porque não é o que me acontece, é como eu enxergo por onde eu vou caminhar a partir daquilo que me acontece. Somos atingidos? Qual é o nosso olhar para caminhar? Quero orar com você. Pai, nós nos colocamos como quem confessa a necessidade de nos encontrarmos no colo, nos orienta. Porque o teu Espírito é aquele que nos ensina todas as coisas, é que nos convence de todas as coisas. E ó Deus, nós queremos colocar a nossa fragilidade como uma possibilidade de enxergarmos coisas bonitas, simples, que vai gerar vida, que vai gerar alegria. Meu Deus, que nós saibamos transformar aquilo que nos acontece em coisas edificantes, favoráveis. Eu coloco cada vida aqui, cada história, eu coloco cada sonho, eu coloco cada alegria, cada tristeza. Meu Deus, vem sobre nós com o teu Espírito e nos acolhe nessa noite. Acolhe todos aqueles que estão nos ouvindo, pois é em nome de Jesus